Olá, pessoal. Meu nome é Liz Alexandrita. Muito obrigada por me receber aqui nesse evento do Programaria, da Sprint de Dados. Estou muito feliz de estar aqui. E eu vou começar hoje com a nossa apresentação da área de Analytics com DataVis, em ferramentas para tomada de decisão. Então, como eu disse, meu nome é Liz Alexandrita. Atualmente, eu trabalho na minha própria empresa, LabTech Analytics. Eu sou especialista na área de dados, atuo há mais de 15 anos na área de tecnologia. Na área de dados, eu atuo há cerca de 10 anos. Eu sou mãe, sou empreendedora, já passei por diversas empresas, como HP, Bradesco Seguros, empresas grandes, como consultora, como funcionária, bolsa de valores, principalmente da área financeira, mas também de outras áreas, como HP, e em projetos nacionais, em projetos internacionais. E a última empresa, antes de eu retomar a consultoria independente, foi a plataforma internacional de gestão de águas chamada Clear. Então, tá aí o meu LinkedIn para quem quiser me contatar, o meu Medium, porque eu também faço algumas publicações da área de Data Ops, da área de estatística, também na área de programação, enfim, eu tenho diversos interesses acadêmicos nessas áreas e convido vocês a compartilhar comigo também o conhecimento de vocês. Então, vamos para o assunto de hoje. A nossa agenda para essa apresentação vai passar falando sobre a área de dados, o que são dados, o que é analytics, quais tipos, o que é o DataVis, as ferramentas de DataVis, uso de caso e exemplos de DataVis e os desafios que nós temos nessas áreas. Também nessa apresentação, eu coloquei essa parte dos tipos de analytics, um pouco diferente do artigo que eu publiquei para esse evento. No artigo que eu publiquei para o Programaria, eu deixei um capítulo extra, com uma visualização e exemplos de visualização que eu gosto bastante, para ficar um material interessante, um pouquinho diferente, para vocês terem uma expansão dessa apresentação na forma escrita e também um gostinho a mais, um pouquinho diferente cada mídia, tá bom? Então, vamos lá. Dados. Aqui a gente tem que entender, eu sei que eu coloquei que é um recurso, como o petróleo, mas eu cansei um pouco dessa analogia de falar que dados é como petróleo, porque a coleta de dados e esse recurso bruto não é o suficiente, né? Então, eu fiz a analogia de que o conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é fruta, e sabedoria é saber que a gente coloca o tomate numa salada salgada e não numa salada de frutas, normalmente, né? Então, tirar desse recurso, né, dessa coleta de dados, os insights para produzir um produto, para gerar uma estratégia de negócio, para sair da área de dados e ir para a área de negócios mesmo, vem dessa interpretação, dessa análise desse recurso, né? Então, os dados per se são um recurso que a gente tem que trabalhar, mas eles não estão fora de um contexto, né? Quando a gente trabalha com dados, muitas ferramentas falam bastante, e eu trabalho muito com a parte de estruturação, limpeza de dados, cargas de dados, fontes de dados, né? São todas áreas técnicas extremamente importantes. Eu trabalhei na área de engenharia de dados também, mas para transformar no ciclo completo, né? Para transformar esses recursos, esses dados não estão fora de um contexto. E é isso que entra o Analytics.
E é isso que entra, é para isso que entra a visualização DataVis com o Analytics para transformar esses dados em sabedoria, em estratégias que são de fato acionáveis. Então, o que é o Analytics? Analytics, em primeiro lugar, é todo o processo de coleta, organização, análise, interpretação, tudo isso para a gente poder chegar numa tomada de decisão ou num insight, ou chegar numa correlação, ou chegar numa hipótese. O Analytics vai fazer essa ponte, né? De transformar os dados na parte de insights de negócio. Então, a gente identifica, a gente usa estatística, tanto a parte básica de estatística, quanto uma parte mais avançada, tudo depende dos objetivos que a gente quer, quais tipos de tomada de decisão, qual é o contexto que esses dados estão trabalhando, e a indústria que ele está, então, o tipo de estatística e de análise que a gente vai fazer, né, em cima desses dados, depende de todo esse contexto. Então, a gente identifica padrões com diversas metodologias, tendências, a gente tenta prever comportamento futuro, a gente tenta otimizar processo, enfim, toda essa parte de análise, todo esse ferramental estatístico, de data mining, e a parte de visualização, mais tarde a gente vai tocar, ela é parte desse ferramental para nós transformarmos em estratégias, né? Atualmente, nós dividimos mais ou menos assim o Analytics em 3 tipos: o descritivo, preditivo e prescritivo. Então, assim, o descritivo a gente pega e faz a estatística descritiva, né? A estatística básica que a gente conhece para entender uma população, para entender eventos que já aconteceram. Preditivo, como a palavra já aparece, é de previsão, predição. Então, eu quero prever o futuro. Eu quero saber fazer um forecast de venda, eu quero analisar uma tendência para poder fazer né, fazer o próximo período, para eu entender o próximo período. E o prescritivo é aquele tipo de analytics que já parte para recomendar ações diretamente baseado nesses dados, né, baseado nessas análises. Então, nós usamos dados históricos para fazer essas análises, né? A gente só pode, atualmente, como que a gente prevê o futuro? Observando o passado. Então, os dados históricos e modelos estatísticos são os principais ferramentais que nós temos. Nós temos também outros tipos de modelos que não são exclusivamente estatísticos, que são aqueles modelos que a gente chama de machine learning, então, que eles trabalham com outros tipos de ferramental, também agregando aos modelos estatísticos, também agregando, né? Mas sempre observando dados históricos para predizer padrões ali, para observar padrões para predizer o futuro. Então, cada tipo desses analytics tem uma aplicação, né? Como a gente pôde perceber. E essas aplicações podem ser tanto em diversas indústrias. Então, eu coloquei aqui, o descritivo é para finanças, para tendências de mercado, gasto de consumo, manufatura e tal. Preditivo é saúde, segurança, riscos, e prescritivo é logística, produção. Mas nós podemos ter esses 3 tipos de analytics em diversas indústrias, né? Então, eu também posso querer fazer uma análise de tendência no mercado financeiro para predizer uma movimentação de longo prazo de determinada ação. Então, pode ser uma analytics preditivo para a área de finanças. Então, todas esses analytics podem ser aplicados nas nossas indústrias.
em diversas indústrias, né? Ao mesmo tempo, ou em departamentos separados, ou para objetivos separados dentro dos objetivos da empresa. Né? Então, agora eu chego no onde entra o DataVis, dentro desse processo, né? De análise e tal. Então, o DataVis, ou que, traduzindo para o português, a visualização de dados, é a representação de informações, não precisa ser só dados brutos, mas é a representação de informações e de relações entre esses dados de uma forma clara e objetiva. Então, é muito importante isso. Principalmente, a gente utiliza representações como gráficos, mas também tabelas podem ser muito úteis. Né? Não só esse aqui, nesse exemplo dessa figura, eu coloquei né, um besterol, só para a gente ter uma noção do como são feitos painéis, né? O que eles são essas representações. Mas tabelas têm o seu propósito, gráficos têm o seu propósito, todos os, assim, eu odeio esse tipo de gráfico, sempre tem uma discussão assim, o assado em diversas mídias, redes sociais, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente fala sobre tipos de visualização. Mas na verdade, todas essas são ferramentas para a apresentação das relações desses dados de forma clara e objetiva. Se aquele gráfico for claro e objetivo, o melhor possível e o mais simples possível, vai ser ele que a gente vai utilizar. A importância dessa visualização é exatamente essa. A gente precisa compreender, só de bater o olho no menor tempo possível, a maior quantidade de informações possíveis, sem precisar passar pela leitura nominal de diversas informações. Eu não quero ler um texto que descreve a tendência temporal do mercado de venda e compra de cana-de-açúcar. Eu quero olhar um gráfico, porque várias palavras encadeadas levam um tempo muito grande. A visualização de um gráfico, que tem os meses ou os anos, e as quantidades, os preços de venda e de compra um em cima do outro, é muito mais rápido de eu compreender essa informação. Então, é essa a importância. A maior quantidade, eu quero compreender a maior quantidade de informações no menor tempo possível. Então, a compreensão através, então, esses gráficos, né? Eu deixo aqui algumas referências bibliográficas clássicas da visualização de dados, da interpretação de dados e tal, nomes clássicos aí, como o Alberto Cairo no The Functional Art, né? A visualização de dados é uma forma de arte funcional que facilita a compreensão. Não se trata de criar gráficos bonitos, mas sim de apresentar informações de forma intuitiva e informativa. Então, eu vejo muito gráfico nas redes sociais, muito infográfico, com design muito bonito, mas que traz informações ou estatísticas ou métricas que muitas vezes podem ter uma compreensão dúbia, pode ter um duplo sentido, podem não estar representando, não estar sendo o design dele está muito bonito, mas a coloração segue um código estranho que pode dar a entender o movimento oposto. Às vezes a gente está acostumado que vermelho é ruim, verde é bom, ou se tiver vermelho, o vermelho vai ser ruim, se tiver o azul, a gente vai interpretar que o azul é bom. Se mudarem esse código de cores, por exemplo, a gente pode né, não entender direito. Então, a questão não é ser bonito, a questão é apresentar as informações de forma intuitiva e informativa. Então, a visualização, a capacidade e a necessidade de você interpretar informações através da visualização de dados é uma das habilidades cruciais que a gente tem, né,
atualmente, até para ler os jornais, para absolutamente tudo, para assistir uma TV, a gente ouve e vê no jornal em mídia escrita pela internet. Então, todos eles apresentam dados, apresentam fontes com uma visualização. Para nós interpretarmos ou termos um senso crítico para poder criticar essa informação, é a necessidade de ter essa habilidade de interpretar essa visualização. Então, vamos seguir. E é essa visualização, já que a gente absorveu a maior quantidade de dados e a gente teve essa capacidade de incluir esses dados num contexto e de interpretar essa visualização, a gente então pode passar para a etapa de tomar decisão sobre as informações que aqueles dados, que aquelas visualizações estão nos trazendo. Então, se eu tenho uma visualização que mostra uma previsão de venda numa loja em específico muito superior à capacidade do estoque, eu tenho que ter uma decisão, eu vou ter que comprar mais estoque, porque a tendência do meu movimento é crescer. Se eu não tiver estoque, eu não vou vender. Então, para que eu aguente esse movimento, né, para que eu possa realmente vender mais, eu preciso repor mais, apostar e investir nesse estoque. Então, aí sim eu tenho a tomada de decisão quando eu olho esse gráfico e eu tenho esse analítico, eu tenho essa análise ali. Então, essa é a parte que a visualização e o analytics podem gerar custos para a empresa, podem gerar lucro para a empresa. Então, imagina se você fez um modelo, uma análise em cima de dados incompletos, de dados errados, de dados, né? Você pode estar gerando, porque a pessoa lá na ponta, o tomador de decisão, vai tomar uma decisão que parece ajustada com os dados, mas com a análise que foi feita, mas aquela análise ela não é confiável. Então, toda essa visualização e esse analytics para a tomada de decisão é importantíssimo. Por isso que a gente fala, a gente não, né? Tem uma frase clássica que em primeiro lugar, mostre-me os dados, porque para tomar uma decisão que vai gerar impacto social, impacto pode ser político, impacto empresarial na vida das pessoas, no RH, em políticas de contratação, políticas salariais, né? Tudo isso vai gerar um impacto, então a gente precisa ter muita certeza, muita confiança daquilo que foi feito. Então, as principais ferramentas. Aqui no mercado, nós temos inúmeras ferramentas. Então, aqui eu falei, a gente tem ferramentas de visualização, que são o Self-Service BI, eles podem estar dentro do seu servidor, dentro da empresa ou em nuvem. Você pode ter um nível de customização menor ou maior, você pode embedar esse BI na sua plataforma web, no aplicativo web, ou você pode só colocar dentro da sua empresa e publicar na sua intranet. Enfim, então temos aqui alguns exemplos como Tableau, Power BI, ClickView, que são ferramentas muito conhecidas no mercado. Outras ferramentas, por exemplo, que podem ser usadas, são ferramentas como linguagens de programação, né? Então, eu vou citar aí algumas linguagens de programação que também são usadas para gerar gráficos e visualizações, né? Então, tem uma biblioteca de uma linguagem chamada JavaScript, uma biblioteca chamada D3, Data Driven Documents, que ela é nada mais do que você escrever em código JavaScript com mais essas funções da biblioteca D3
para criar visualizações. Qual que é a necessidade ou qual que é a vantagem da gente usar uma biblioteca de uma linguagem de programação? Veja, muitas vezes um gráfico, um painel, ou uma visualização, ela não é parte de um painel de BI completo, né? Ela é parte de uma plataforma que tem outros objetivos ali, que é um aplicativo web que está, né? Os aplicativos web normalmente conversam muito bem com JavaScript, então pode ser uma vantagem a escolha de fazer visualizações com uma linguagem de programação também, não só com as ferramentas específicas para gerar e gerenciar BI. Então, aqui eu vou trabalhar, quando o programador vai trabalhar com, ou você como pessoa de dados, vai trabalhar com essa biblioteca, você pode trabalhar gerando exclusivamente o código, e os dados vão vir através de uma API que vai alimentar cada um dos seus labels, cada um dos seus componentes dessa visualização desse gráfico, né? Através de uma API do back-end e tal, porque aqui você vai estar trabalhando exclusivamente no front-end. Então, esse é o tipo de trabalho que o D3JS vai estar sendo incluído. Ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens, tudo depende do ambiente e da solução de dados que você vai estar trabalhando. O Power BI, que é o nosso famoso, conhecido da Microsoft, é uma ferramenta super poderosa, super completa, inclusive dá para usar a D3JS dentro dela para fazer customização de algumas visualizações. Dentro dela também dá para usar Python, que é a linguagem de programação bem famosa e conhecida. Dentro dela dá para usar R, que também é outra linguagem que era conhecida para uso estatístico, mas também tem visualização nela. Então, essa ferramenta é uma ferramenta conhecida como Self-Service BI, porque uma vez que os dados estão, né, limpos e inclusos dentro dessa plataforma, essa ferramenta pode ser usada completamente em nuvem, e cada um dos seus departamentos, da sua empresa, pode gerar visualizações que sejam adaptadas para as suas necessidades. Ou você pode centralizar isso num departamento de BI ou de dados, que vai gerar as visualizações para cada um desses departamentos. Ou você pode incluir painéis dentro da sua plataforma, como uma EPS, não, uma empresa prestadora de serviços, no qual você presta serviços e inclui um dashboard inteiro, um painel, um relatório inteiro dentro da sua plataforma para prestar serviços para uma empresa, né? É uma das coisas que eu faço na minha empresa também. Então, tem visualizações nativas e tem as formas que você pode customizar, né? Então, aqui eu deixo 3 indicações de livros para você aprender um pouco mais sobre essa ferramenta, né? E vamos passar aí para a próxima, que eu falo sobre Python. Aí é um tipo de visualização que dá para ser criada, de visualizações, né, que dá para ser criada no Python, claro que dá para customizar tanto quanto se queira. E deixo aqui as recomendações de livros, tanto para data science, data analysis, quanto a biblioteca especificamente de visualização, a biblioteca mais conhecida, né? Tem outras também, mas a mais conhecida, mais utilizada, que tem suporte numa comunidade imensa, é a Matplotlib, né? Então, a gente, no Python 3, que é a nossa última versão do Python, é a versão estável, né, moderna. Opa. E o Python, assim, qual que é a vantagem de usar o Python em relação às outras ferramentas? De novo, tudo depende da solução que está sendo provida pela sua empresa, né? A plataforma de serviços, ou como que isso está sendo
trabalhado na sua empresa. A vantagem do uso do Python não é exclusivamente por causa da visualização, é por causa das ferramentas analíticas que eu tenho, das bibliotecas dentro dessa linguagem, que eu vou poder fazer contas avançadas. Então, eu vou poder usar, ao invés de eu criar eu criar um modelo estatístico, eu posso pegar, subir uma biblioteca que já tem modelos implementados e usar um modelo para analisar os meus dados e criar a visualização ali no mesmo lugar, né? Na mesma linguagem. Coisa que poderia demorar muito mais se eu fosse fazer em outra ferramenta, ou não seria possível fazer numa ferramenta como Power BI. Power BI tem, por exemplo, uma linguagem própria, eu até coloquei aqui, que é o DAX, né? Tem o Power Query, que serve para tratar os dados, mas a linguagem analítica é o DAX. Então, daria para implementar um modelo analítico complexo com DAX? Teoricamente, sim, mas o trabalho que eu vou ter para fazer isso é tão grande, não vale a pena. Porque já existem ferramentas que já têm um suporte muito maior, como o Python, né? Então, eu posso estar usando essa biblioteca, o poder analítico dessa ferramenta. Ali, o Matplotlib já vai estar ligado nessa ferramenta, sem eu precisar ter que trocar de ambiente para poder produzir essa análise. Então, essa é uma vantagem. Dá para trabalhar no Python dentro do Power BI? Dá. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, para outras visualizações que podem ser rápidas, quando eu tenho uma plataforma, uma solução de dados que eu quero entregar painéis, muitos painéis e ostensivamente produzir painéis, não dá para eu ter uma rapidez de entrega com o Python dessas visualizações. Então, usar o Power BI é melhor. Mas, quando eu preciso de uma visualização mais avançada, daí eu uso o Python dentro do Power BI. Só que o Python dentro do Power BI, ele vem com várias limitações, né? Porque senão daria para fazer coisas que o Power BI não tem, como uma linguagem de programação de propósito aberto, né? Você poderia fazer coisas até que poderiam colocar em risco a segurança da sua empresa, da sua máquina. Então, pensando nisso, o Power BI Microsoft limitou quais bibliotecas que você pode usar e o como que vai ser embedada essa visualização ali. Então, é bem limitado o uso, é realmente só para uma visualização ou outra que seja mais avançada. Então, temos aí três tipos de ferramenta que não são tão canônicos de se falar, né? Quando a gente fala de visualização de dados. E aqui temos outras ferramentas de visualização, né? Além dessas duas linguagens de programação, né? E do Power BI, a gente tem outras ferramentas que são, assim como o Power BI, ferramentas de entrega mais rápida, como o Tableau, ClickView, o Looker, que é da Google, tem o Google Data Studio, tem o SAS, e tem, enfim, tem uma miríade de outras ferramentas. As mais usadas, que são, assim, de propósito especificamente para BI, para análise de dados, é o Tableau, o Microsoft Power BI e o ClickView. Os produtos Click, né, que estão sendo, o ClickView é o que é on-premises, que é dentro do servidor, da máquina, e tem o ClickSense, que é na nuvem. Então, aqui, eu gerei um uso de caso, né? Então, eu fui no Kaggle e peguei um dataset para a gente fazer uma aplicação, né, de data analytics, né? Senão fica tudo muito na teoria e não na prática. Então, vamos fazer uma pequena prática juntos. Então,
Posso disponibilizar também um arquivo para quem quiser, é só me contatar, não tem problema, o arquivo do Power BI. Eu usei o Power BI para fazer essa análise. Os dados são 3 tabelinhas, como vocês podem ver. Eles estão para download público aqui no Kaggle, que é outra fonte de datasets para vocês treinarem, que é excelente. O Kaggle, além de fonte de conjuntos de dados para análise, estudo, eles também fazem competições, eles têm treinamentos, é muito interessante. E não tenha medo de participar. Se você tem tempo, se você tem disponibilidade para participar, seja com um grupo ou sozinha, participe, é muito bacana. Eu ainda não tive oportunidade de formar um grupo para poder participar, por falta de disponibilidade de tempo, mas eu tenho contato com pessoas que participaram e sempre me falaram muito bem. Quem participa normalmente fala muito bem do aprendizado e que tiveram dessas atividades, né, do Kaggle. Então, aqui, o objetivo que eu coloquei, na verdade, eu vou contar a história desse conjunto de dados. Eu vi numa rede social uma competição para fazer painéis, né, de dados. E aí eu percebi que muitas pessoas estavam fazendo esses painéis, essa análise desse conjunto de dados de uma maneira muito errada. Então, eles chegavam e faziam uma análise descritiva sem senso crítico. Então, eu resolvi pegar esse mesmo conjunto de dados e mostrar como é um processo de análise com visualização de dados, para vocês terem uma noção, com senso crítico, vocês terem uma noção de que só saber estatística descritiva, só saber estatística de modo geral, modelos e tal, e só saber mexer numa ferramenta não é suficiente para fazer esse processo de analytics para tomada de decisão. É preciso do contexto dos dados e é preciso de intuição, sabe, senso crítico e poder de observação. Então, vamos lá. São 3 partes do processo de analytics, é você modelar os dados, está aqui. Fizemos o carregamento, a coleta e o carregamento dos dados, gerei a relação deles, não precisava fazer cross-filtering, que é esse processo de uma tabela filtrar a outra e a outra uma, né? Então, não precisava fazer cross-filtering em todas as tabelas, eu precisava fazer só em uma. Mas eu modelei dessa forma porque a quantidade de dados é pequena. Então, uma das principais ferramentas de análise é a análise temporal. É pegar aquela informação de data, né? Se vocês olharem aqui, tem DT pedido. É uma forma de, vamos dizer assim, quando as pessoas colocam os nomes dos campos em português, DT, data, normalmente é o padrão para dizer que é um campo de data. Então, eu peguei o campo de data e joguei a quantidade de pedidos, a quantidade de IDs de pedidos, que na verdade é a quantidade de pedidos feitos. E aí, muita gente colocou esse gráfico aqui. O que ele diz para mim? Pouca coisa. O que ele diz para mim é que existem 2 dias aqui no final que estão muito discrepantes, né? Outra coisa que ele me diz, implicitamente, é que nós só temos dados de 11 de maio até 25 de maio. Então, temos um alerta aí para analisar esses dados, né? Então, eu até coloquei uma citação do Nate Silver, que é do livro The Signal and the Noise. Os números não têm maneira de falar por si próprios. Nós os interpretamos. Eles não se defendem. Quando alguém entorta os números, eles não reclamam. Eles não te devolvem. Eles não te dizem que você está sendo injusto. Aqui, eu vi muita gente colocando, por exemplo, um gráfico de barra
esse gráfico e um gráfico de barra colocando o dia da semana, o consumo de pizza por dia da semana. Aí, quarta-feira tinha um consumo gigantesco. E aí eu olhei e falei, será que esse dia aqui é uma quarta-feira? Não está com cara? Então vamos olhar. Para fazer análise descritiva, eu coloquei o total, a média, assim, o número de pedidos, né? Deixa eu até colocar. Não, mentira. O máximo de pedidos sem os dias 23 e 24, que são aqueles 2 dias que estavam lá, aqui, né? Esse, que quebra um pouquinho, e esse daqui. E a média dos pedidos sem os dias 23 e 24 e a média de pedidos por dia da semana. Aí, só dos dias 23 e 24, a gente tem 562 pedidos e 181. Então, é mais da metade do total de pedidos só nesses 2 dias. Então, gente, é bom fazer esse tipo de análise sem o ruído. Sem o ruído. Senão, não faz o menor sentido aquela análise de dias da semana ou, né, de comportamento de consumo quando existe uma exceção. A gente não sabe se é porque foi um feriado, se é porque teve um erro no sistema de ingestão de dados, a gente não sabe. Nós sabemos que é um ruído para a nossa tomada de decisão. Então, uma forma de enxergar melhor onde está esse problema da quarta-feira miraculosa, todo mundo quer pizza na quarta-feira, eu fiz um gráfico chamado de um gráfico de linhas, né? Que separa as séries de linhas em números da semana, a semana número 1 está aqui, né? Semana número 1, semana número 2, que é um rosinha mais claro, e a semana número 3, que é esse azul. A gente vê claramente aqui que existe falta de dados. Aqui fica muito mais claro do que naquela análise temporal. Eu posso só não ter percebido, sabe? É uma informação que não fica tão clara. Aqui fica bem claro, porque as coresinhas não estão em todos os dias, ou, sabe? Tá faltando dias aí. Só tem 3 semanas em maio e né? Só tem 3 semanas no mês de maio, que tem 31 dias, 31 dias no mês de maio, só tem 3 semanas, as semanas nem estão completas. Muito esquisito. E aí, então fica muito claro aqui a falta de dados e que existe um único dia da semana, de uma semana, na verdade, 2 dias aqui, que estão muito acima. Então, não é uma tendência de quarta-feira ser um dia de grande consumo. É uma tendência de comportamento. É um dia. Então, aqui fica muito claro. Nem sequer uma pequena elevação nós temos na semana que nós temos dados aqui. É ao contrário, uma queda. Então, outra análise, eu criei uma análise, essa daqui é o semana sobre semana, né? O gráfico cujas séries são a semana número 1, número 2 e número 3. Eu criei uma métrica, que é o percentual de variação da semana sobre a semana anterior. E aí eu só estou analisando a métrica, a série da última semana, a semana número 3, pela semana número 2. Esse rosinha claro aqui. Então, por que eu estou fazendo essa compreensão dessa métrica? Porque esse ruído é tão grande que ele pode estar mascarando outras informações relevantes nesse conjunto de dados. Então, aqui eu percebi exatamente isso. Então, não é só no dia 23 e no dia 24 que eu tenho uma variação muito grande. Eu também tenho uma variação no dia 25, que é mais do que o dobro das variações dos outros dias. Então, veja, esse ruído é tão grande que ele mascara um outro ruído, que era menor. Então, com análise, eu crio uma métrica para poder analisar esses dados, te retirar o ruído, e então fazer a análise que represente melhor o conjunto dos dados.
Quando agora que eu vou querer, agora sim, vamos interpretar esses dados. Chegou na parte da interpretação. Então, retirei os dias 23, 24 e 25 e fiz a média de pedidos por dia da semana. Pronto. Agora eu tenho um comportamento com os dados à disposição. Também tem que levar isso em consideração. Eu tenho poucos dados do mês de maio e é só do mês de maio, né? Então, aqui, com os dados que eu tenho à disposição, o meu maior consumo é numa terça-feira, seguido de sexta e quarta. Ok? Então, é uma resposta muito diferente para a pergunta: qual é o dia de maior consumo? Né? Qual o dia da semana de maior consumo? Então, aqui, com esse gráfico, agora eu posso falar assim: olha, talvez eu possa diminuir o meu conjunto de pessoas que trabalham no domingo. Talvez eu tenha que colocar mais pessoas para trabalhar de terça, quarta e sexta, né? Talvez, então, aqui vamos fazer promoções para, ao invés de diminuir o custo com pessoas, vamos fazer promoção de segunda, não, de sábado, domingo. Sábado e domingo, aqui são os piores dias, né, de consumo. Vamos fazer promoção. Final de semana, sábado e domingo, domingo principalmente, preço tem 10% de desconto, ou leve um refrigerante grátis, ou qualquer coisa assim, para incentivar o consumo no dia de menor consumo. Então, aí sim, nós temos uma análise que foi feita com senso crítico e que vai gerar uma estratégia, que vai gerar um impacto no negócio. Se a gente tivesse aquela primeira análise só de jogar os dados numa análise descritiva ali sem senso crítico, eu poderia estar fazendo uma prescrição muito errada para aquele dono de pizzaria. Você entendeu? Então, os desafios da visualização de dados, da integração, mais do que isso, da integração do Analytics com a visualização de dados, é escolher bem as ferramentas que você está utilizando para representar os dados e interpretar corretamente os dados que você tem na mão. Então, a escolha da ferramenta é super importante, porque você precisa estar alinhado com o produto da sua empresa, o produto que você está criando, ou alinhado com o tempo de entrega que o seu produto necessita. Então, se você tem um produto na sua empresa que o ciclo dele, ele é grande e ele precisa de muita customização, então, você pode usar uma ferramenta que seja muito mais customizável, mas que demore para você entregar esse produto, essa visualização e essa análise. Pode ser uma linguagem de programação, HiCharts, Python, R, enfim. Mas se você tem um ciclo do seu produto curto, então você tem que fazer releases dele muito rápidas, você precisa ter ferramentas adequadas. Então, a escolha das ferramentas não é de acordo com a popularidade dessa ferramenta, é um balanço entre o tempo de entrega que eu preciso ter, o custo dessa ferramenta, o ciclo do meu produto, as necessidades de customização. Então, tem diversos fatores ali que você tem que balancear. Não é o mais popular, não é o com o menor preço, não é o que é o mais fácil, não é o que tem a mão de obra mais barata, entende? Não é o que integra mais rápido ou menos rápido na sua plataforma. É aquele que faz mais sentido em todos esses fatores, né? Do produto que você está trabalhando, da empresa que você está trabalhando, do contexto da sua entrega. E outra coisa é a interpretação desses dados. Ela pode levar a conclusões equivocadas.
Então, a gente precisa ter um senso crítico, ter uma intuição, você precisa também, por exemplo, eu jamais consideraria que terça-feira é um dia de comportamento de consumo de pizza. A gente sabe que é no final de semana, entendeu? Ninguém chega uma terça-feira e fala, uma pizza hoje, hein? Né? Então, e eu não diria nem que domingo é o pior dia da semana para uma pizza, eu diria que é a segunda, até porque boa parte de pizzarias em diversos grandes centros urbanos nem abre de segunda-feira, né? Então, tem algumas que não abrem de domingo, outras que não abrem de segunda-feira. Então, tem todos esses aspectos que é, tipo, intuição e tal. Mas aí você precisa, com essa intuição, você precisa testar a sua hipótese. Você precisa ter uma análise crítica dos dados. Não é só fazer uma visualização qualquer com os dados brutos e tirar uma conclusão sem ter esse senso crítico, né? Então, esse é o grande desafio da integração do Analytics com o DataVis e do DataVis com a tomada de decisão, né? Que vai impactar financeiramente. Em última instância, mexer no dinheiro, ou, em última instância, mexer numa política pública, que aí vai mexer na vida de milhões de pessoas. No caso da pizza, ia mexer no bolso de um dono de pizza, né? E se a gente estivesse trabalhando com dados de segurança pública, ia mexer com a vida de milhões de pessoas. Se a gente estivesse trabalhando com dados de saúde pública. Então, esse tipo de senso crítico, de intuição e de tentar compreender o negócio, a indústria que você está trabalhando, a operação que gerou esses dados, ela é super importante. Então, por fim, eu agradeço muito ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa área que eu gosto muito, sobre essas ferramentas que eu sou apaixonada. Eu fui evangelizada há muito tempo na área de dados, tive muito privilégio de ter entrado cedo na área de dados e pretendo permanecer aí por bastante tempo. Fiquem à vontade para me contatar. E é isso. Muito obrigada.